O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não era do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuando esses dias de preparação para Pentecostes, hoje meditamos o dom da ciência, que nos faz compreender qual é o sentido autêntico das coisas criadas, valor da vida humana, da natureza, do corpo humano, de todas as realidades deste mundo. Ontem nós víamos sobre o dom do entendimento, que nos fazia compreender os dons da verdade revelada, da palavra de Deus, da Escritura. Ou seja, hoje nós acompanhamos o dom da ciência, que nos faz compreender primeiramente que todo o mundo foi criado para que nós pudéssemos usufruir de todas essas realidades e não prender o nosso coração a elas. Por isso, duas realidades devem estar presentes em nosso coração. A natureza nos encanta. Imagina quando nós contemplamos uma bela cachoeira, quando subimos ao alto de uma serra e avistamos longe, quando nós admiramos os pássaros, as araras, tantas outras coisas que poderíamos elencar. Enche o nosso coração de alegria e nós exclamamos: de fato, a criação de Deus é bela. Nós regozijamos, alegramos por tudo isso. Então nós temos uma relação de admiração que leva à contemplação e eleva o nosso coração até Deus. Uma relação correta com a natureza. Também tem um outro modo, que é um modo errado, quando nós nos atraímos por demasiado pelas coisas criadas. O fascínio dos bens materiais, acumular joias, riquezas, dinheiro, se torna um ídolo, se torna mais importante do que amar a Deus, do que amar a família. Chega a atrair os amigos, matar para obter bens. Ou seja, como que nós podemos, numa mesma situação, se não tiver uma reta relação, cairmos em pecado? Por isso o dom da ciência é um dom do Espírito Santo, para que nós possamos sempre ter uma relação correta com os bens da natureza, para que nós possamos contemplar a Deus. São Boaventura, um santo medieval, dizia no seu pequeno livro, Itinerário da Mente para Deus, ou seja, partindo das coisas criadas, que nós também podemos chegar ao coração de Deus, nesta contemplação. E ainda mais, nós precisamos ter a capacidade de reconhecer a finalidade de cada coisa. Por que uma flor faz bem? Porque ela é bela em si mesma. Ou seja, ela não precisa fazer outra coisa. Apenas ser flor já nos encanta. Assim também o ser humano. Eu não preciso utilizá-lo de modo interesseiro. O ser humano tem um valor em si mesmo.
Quando eu compreendo isso, eu deixo de usar as pessoas, eu consigo ver a sua real dignidade. O dom da ciência também nos impede de querer usar as pessoas. Qualquer um de nós já passou por uma situação semelhante. Fulano se aproximou de mim, se mostrou amigo, mas no fundo não queria amizade. Queria apenas usar daquilo que eu poderia te oferecer. Oferecer um cargo em tal lugar, oferecer o prestígio, o status de estar ao meu lado. Ou seja, qualquer um de nós já passou por essa sensação de não ser amado, mas sim de ser usado em algum momento. Ou seja, isso não faz parte do plano original de Deus. A nossa finalidade não é para ser objeto, para ser usado, mas a dignidade de filho e filha de Deus. É o dom da ciência que nos impede de agir desse modo, que nos leva ao egoísmo, nos leva à degradação do ser humano. Fomos feitos para louvar, para reverenciar a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, quando alguém começa a prostituir-se, começa a vestir roupas imorais, indecentes, começa a ter uma vida desregrada, está também fazendo o contrário da vontade de Deus. Não está cumprindo a finalidade do seu corpo e da sua vida. Mas é o dom da ciência que faz com que essa pessoa compreenda: eu não fui feito para o pecado, eu não posso colocar-me em situação vulgar, em situação que denigre e degrada a minha dignidade de filho e filha de Deus. Eu preciso amar o meu corpo, eu preciso amar esse dom que Deus me deu, que é ser casto, que é viver a pureza, que é viver a modéstia. Ou seja, quanto nós precisamos pedir o Espírito Santo para que nós possamos ter uma relação correta com as coisas criadas. Pois muitas vezes nós achamos normal. Quantos pais que são irresponsáveis e não cuidam de seus filhos e começam a aprovar a criança, começar a usar maquiagem, a pintar a unha, a usar salto, a dançar. Não está na hora disso. Mas infelizmente, por uma falsa ciência, todo mundo faz. É normal, o tempo mudou, padre, é desse jeito agora. Ou seja, como se nós que fazemos o certo estivéssemos numa bolha, por causa que agora o politicamente correto nos obriga a viver igual todo mundo. Se todo mundo cai num buraco, se a gente não cair, a gente que é o bobo. Ou seja, a que ponto nós chegamos? Porque nós temos uma falsa ciência, uma falsa ciência que leva as pessoas a querer agir como todo mundo. Não querer reconhecer a finalidade das coisas. Por isso, quando nós não somos guiados pelo Espírito Santo, nós achamos que viver igual a todo mundo, fazer o que todo mundo faz, é o modo correto de levar a vida. Porque não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem uma vivência da fé. Por isso, um terceiro ponto que nos leva a compreender que essa ciência, que é um dom do Espírito Santo, leva-nos a compreender que o nosso trabalho, a nossa vida diária, a nossa rotina, tem algo de santo. Quando nós conseguimos ter uma reta relação com as coisas deste mundo, nós santificamos o nosso trabalho. Nós oferecemos o nosso trabalho a Deus e queremos não apenas querer fazer, mas saber fazer. Não apenas querer fazer alguma coisa, mas se empenhar, se preparar para aquilo. Um bom profissional é um homem, uma mulher que louva a Deus exercendo bem o seu trabalho. Se Deus te deu uma missão, te deu um trabalho, te colocou naquele posto de trabalho, é para que você possa desempenhar bem e ali você encontrar Deus, oferecendo para Deus. Isso é ciência verdadeira, é um dom do Espírito Santo e nós nos santificamos no cotidiano da nossa vida. Por fim, queridos irmãos e irmãs, que o dom da ciência, que é um dom do Espírito Santo, possa nos fazer compreender a reta relação com os bens, com as realidades deste mundo, para que nós possamos contemplar e elevar o nosso coração até Deus, para que, movidos pelo Espírito Santo, nós saibamos reconhecer a finalidade de cada coisa e não deturpar a criação de Deus. Dos modos que nós temos de deturpar a criação de Deus, quando nós achamos que nós somos pequenos deuses, que nós decidimos quando e quando queremos que a vida brote
no nosso matrimônio. Por isso, o aborto, pílula anticoncepcional, DIU, Mirena, todas essas coisas. É um modo de você usurpar o lugar de Deus. Você ocupa o lugar de Deus dizendo, eu é que determino como e quando eu terei filhos. Porque é um direito meu. Você não recebe mais os filhos como um dom de Deus, como um verdadeiro presente. Porque pelo seu egoísmo, você ocupa o lugar de Deus. Você quer determinar como e quando terá. Quando você não os quer, você os descarta. Por todos os métodos contraceptivos, eles são abortivos por natureza. Ou seja, quantas vezes a falsa ciência leva-nos a querer ocupar o lugar de Deus. E muitas vezes nós queremos justificar tais coisas. Por uma questão financeira, por uma questão de tempo, seja lá o que for, inventamos mil desculpas. E não compreendo quando as pessoas se casam e não querem ter filhos. Não querem acolher os presentes que Deus quer lhe dar. Eu sempre associo a um padre. Imagina o padre que não quer rezar a missa. Então por que se tornou padre? Vai fazer outra coisa na vida? Um padre que não quer atender confissão. Então por que virou padre? Que porcaria é essa? Um padre que não quer dar bênçãos, que não quer ter unção dos enfermos, que não quer trabalhar. Ah, padre, mas é diferente, né? O senhor é padre. Então por que você casou? Não quer ter filhos. Não está aberto aos presentes que Deus te deu. Não quer seguir as orientações da igreja. Ou seja, ou a gente assume totalmente a vocação, ou não assume. Jesus que nos fala, não podemos servir a dois senhores, uma coisa ou outra. Mas de repente, nós queremos um pé na canoa e outro no barranco. E achamos que esse modo é o certo de levar a vida. Então, pensemos, será que é justo eu não querer viver verdadeiramente a vocação que Deus me deu? Será que eu não estou enganando a mim mesmo? Porque a igreja nos manda acolher os filhos que Deus nos dá. E só Ele sabe quantos conseguimos cuidar. 1, 2, 3, 10 ou nenhum. Quantos casais abertos à vida que conheço, que há tantos anos estão casados, 3, 4, 5 anos e até hoje não tiveram filhos. Mas estão abertos, esperando de Deus esse presente. Esse dom, essa missão que é levar para o céu. Mas por um mistério de Deus, até hoje não os tem. Olha quanta dor para uma mulher que sonha ser mãe, não é? Mas está ali, rezando e fazendo o que a igreja manda. De coração aberto para acolher os filhos. Mas Deus ainda não lhes concedeu. E quantas que podem e que impedem por diversos meios. Quanta ciência que vem de Deus nós precisamos. Não nos deixemos levar pela falsa ciência que domina o mundo. E ainda mais, essa ciência que vem da fé, da santidade do mundo. São José Maria Escrivá nos ensina. Ou encontramos Deus no dia a dia da nossa vida, ou não encontramos nunca. Que o seu trabalho, que a sua missão de mãe, de esposa, de pai, de esposo, de jovem no mundo, possa ser o caminho que você encontra Deus. Todos os caminhos, todos os trabalhos orientados para Deus é um caminho de santificação. Que nós possamos ter uma reta relação com os bens deste mundo. Que nós possamos evitar a falsa ciência que o diabo colocou no coração de tantas pessoas. Que nós possamos voltar a compreender. A santidade passa por renúncia, por sacrifícios e por fazer o que Deus nos pede. Para que ali nós possamos ter a ciência dos santos, a ciência de obedecer à vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.